Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça aceita a denúncia contra donas de escola infantil suspeitas de torturar crianças. Senado autoriza aumento de gastos com publicidade em ano de eleição. Testes de Covid alcançam patamar que cancelou o carnaval no Rio de Janeiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra as donas de uma escola infantil e uma funcionária. Elas são acusadas de torturar crianças. A Giovana Rizardo traz os detalhes deste caso pra gente. Giovana, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Com a decisão desta terça-feira, as 3 mulheres se tornam réis no processo. As irmãs Roberta e Fernanda e uma funcionária são denunciadas por torturar 9 crianças dentro de uma escola infantil. Elas também foram acusadas por maus tratos, associação criminosa, perigo de vida e constrangimento. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, as crianças aparecem amarradas e também chorando. Esse caso segue em segredo de justiça, enquanto as irmãs seguem presas preventivamente na penitenciária feminina de Taubaté, no interior de São Paulo. E o Ministério Público aguarda a decisão de um segundo pedido, que a polícia continue a investigar se mais pessoas cometeram crimes contra outras vítimas na escola infantil. Salsi. Imagens absurdas. Obrigada, Giovana. A capital paulista aumentou o alcance do transporte escolar para o ano que vem. Pelo modelo atual, só quem mora a partir de 2 quilômetros da escola tem direito ao transporte. Em 2023, quem mora a partir de 1,5 quilômetro já vai poder requisitar o serviço. Hoje, cerca de 81 mil estudantes usam o transporte na cidade. Com a nova regra, mais de 100 mil crianças serão atendidas. E olha, depois de São Paulo, Rio e Paraná, agora é Minas que investiga casos suspeitos de hepatite aguda. A Virgínia Nalon traz as informações pra gente. Virgínia, boa noite. Boa noite, Salso. Por aqui o estado avalia 2 casos suspeitos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida. Um aqui em Belo Horizonte e outro em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as crianças estão sob acompanhamento e o Ministério da Saúde já foi notificado. Pela última contagem, são 16 casos investigados em todo o país. No Rio de Janeiro, um bebê de 8 meses morreu vítima dessa infecção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os primeiros casos surgiram em abril na Grã-Bretanha. A doença, que atinge o fígado, tem como os principais sintomas cor amarelada nos olhos, urina escura, dor abdominal e vômitos. Salsi. Preocupante, Virgínia. Obrigada pelas informações. Já no Rio de Janeiro, cresceu o percentual de resultados positivos em testes para a Covid-19. O Pedro Paulo Filho detalha melhor para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui na capital fluminense, o percentual de testes positivos para a Covid-19 subiu de 6% para 8%. Um índice que não era visto desde o fim de fevereiro, quando o carnaval estava suspenso pela prefeitura por causa dos riscos da pandemia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse crescimento de agora já era esperado por causa do clima mais frio. Mas especialistas alertam que é preciso tomar os cuidados já conhecidos e intensificar também a vacinação. 63% dos cariocas adultos já tomaram a 3ª dose, mas a meta eram 65%. Nesse momento, mais da metade, 54% dos leitos para a Covid estão ocupados. E desde o início do ano, mais de 1.700 pessoas morreram pela doença na cidade. Salsi. Obrigada, Pedro. Os presidentes da Câmara e do Senado indicaram mais de R$500 bilhão em emendas de relator nos últimos 2 anos. A Narla Guiar chega agora direto de Brasília com os detalhes para a gente. Oi, Narla, boa noite.
Oi, Salsi, boa noite. O detalhamento de distribuição de verbas consta em ofícios encaminhados pelo Congresso ao Supremo Tribunal Federal. 180 milhões de reais foram destinadas por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e 357 milhões de reais por Arthur Lira, presidente da Câmara. Lira defendeu a utilização das chamadas emendas de relator e criticou quem chama esses recursos de orçamento secreto. Segundo o presidente da Câmara, as verbas representam bem menos de 1% do total do orçamento da União e não deveriam ser tratadas como um problema. As emendas de relator são usadas por parlamentares em reduto eleitoral. Salsi. E Narla, eu continuo contigo porque o Senado aprovou agora à noite o projeto que aumenta os gastos com publicidade em ano eleitoral. É isso mesmo, né? É isso. O projeto altera a mudança na forma de calcular quanto o governo federal, os governos estaduais e municipais podem gastar com publicidade no primeiro semestre de anos eleitorais, viu? O projeto vai permitir ao governo federal um aumento de 25 milhões de reais nessas despesas ainda neste ano. Passa de 140 para 165 milhões de reais. Outra mudança é que os gastos com publicidade institucional ligados à pandemia de Covid-19 não serão contados neste limite. O placar no Senado foi de 38 votos contrários e 38 votos favoráveis e 29 contrários. Como o texto já foi aprovado na Câmara em março deste ano, agora segue direto para a sanção presidencial. Salsi. Obrigada pelas explicações, minha querida. Boa noite para você. O Brasil ainda não tem políticas públicas adotadas igualmente em todo o país para combater a violência contra a mulher. A afirmação é da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. Ela participou do JR Entrevista desta terça-feira. O Parlamento brasileiro acolheu o projeto de lei que contempla não só a campanha Sinal Vermelho, mas também criminalizou a violência psicológica, o que coloca o Brasil na vanguarda mundial de proteção à mulher, porque a violência psicológica, por exemplo, aqui nesse país, ficou 7 anos em discussão no parlamento e nós conseguimos, com um ajuste de texto, fazer com que houvesse a consciência da necessidade da sua aprovação. Houve a mudança de regime de pena no crime de lesão corporal, um regime de pena mais severo, de modo que o agressor não saia imediatamente pela porta da frente da delegacia quando a vítima faz a denúncia. Então, isso incrementa, motiva as vítimas a procurarem ajuda, a denunciarem e também diminui a sensação de impunidade. Subiu para 42 o número de mortos na explosão de um hotel de luxo em Havana, a capital de Cuba. Equipes de resgate resgataram os corpos de 2 pessoas nesta terça-feira. O chefe do Corpo de Bombeiros informou que ao menos 3 funcionários do hotel ainda estão desaparecidos. A Ucrânia informou que vai suspender o fluxo de gás de um ponto de fornecimento que leva o combustível da Rússia para a Europa. A empresa que opera o sistema de gás culpou Moscou pela interrupção do serviço. O ponto de distribuição responde por quase 1/3 do combustível que vai para o continente europeu. Apesar da guerra, a Ucrânia ainda é uma importante rota do gás russo para a Europa. E a Câmara dos Estados Unidos aprovou um novo pacote de ajuda financeira para a Ucrânia. O valor equivale a mais de 200 bilhões de reais. Agora o projeto segue para a votação no Senado e o correspondente Vandrei Pereira tem os detalhes para a gente. Vandrei, boa noite. Olá, Salsi, muito boa noite. Parte do dinheiro vai permitir que a Ucrânia se equipe com veículos blindados, além de fortalecer a defesa antiaérea. O presidente Joe Biden assinou na segunda uma ordem para acelerar o envio de armas para o exército ucraniano. Bem, a lei se baseou numa medida adotada na Segunda Guerra Mundial que ampliava os poderes do chefe de Estado para combater a guerra na Europa. Salsi. Obrigada, Vandrei, pelas suas informações. O ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declarou inocente durante uma audiência em Nova York. O ex-líder hondurenho foi extraditado para os Estados Unidos, onde é processado pelo crime de tráfico internacional de drogas. Hernández governou o país entre 2014 e 2022.
O jogador de futebol americano e marido da modelo Gisele Bündchen, Tom Brady, assinou um contrato bilionário para ser comentarista esportivo em uma emissora dos Estados Unidos. O acordo, equivalente a 1 bilhão e 900 milhões de reais, é para a temporada do ano que vem. Tom Brady é considerado o maior jogador da história do futebol americano. Ele conquistou 7 títulos da Liga Americana e anunciou a aposentadoria neste ano. Nada mal, hein? Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.